Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas e a cada uma nesse momento. Hoje é mais um episódio do nosso estudo bíblico sobre o livro de Provérbios 6, de 16 a 19. As 7 coisas que aborrecem o Senhor. Hoje nós vamos para o tópico 3, que quer dizer mãos que derramam sangue inocente. Essa atitude aborrece muito o Senhor e a Bíblia a retrata de diversas formas em várias histórias diferentes. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, a violência é citada como um dos motivos para acontecer o dilúvio. E também, antes de Babilônia destruir Jerusalém, anos antes, o Senhor já estava alertando que a terra que estava cheia de violência poderia sofrer desse castigo. E aí você se pergunta, mas o que significa exatamente mãos que derramam sangue inocente? Eu vou te falar. Toda atitude que leva à violência, à injustiça, à traição e à vingança fazem com que sangue inocente seja derramado. Trazendo para a nossa vida, na medida em que nós apoiamos aborto, que nós apoiamos discursos de ódio, seja eles de qual forma for, presencial ou virtual, que podem levar uma pessoa à depressão ou até mesmo ao suicídio, essas atitudes sim colaboram para que mãos se derramem em sangue inocente. E a Bíblia está recheada de exemplos em que acontecem esse tipo de atitude que aborrece a Deus. Nós vemos na história de Caim e Abel, traição, assassinato. Nós vemos a história de Davi e Urias. Davi que colocou Urias na linha de frente para que fosse morto, também era um sangue inocente a ser derramado. Nós vemos a história de Herodes e João Batista. Judas, que foi o maior exemplo de traição para Jesus. Então a Bíblia retrata muito. E algo muito comum de se notar em todas essas histórias é que o destino de cada um daqueles que cometeram essas atitudes não foi um destino muito bom. Então, como a Bíblia é a nossa carta maior de seguir a vida, com tudo que o Senhor quis dizer para nós está lá, essa é mais um exemplo de que a gente pode ver o que não devemos fazer, Inclusive porque lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, está escrito o seguinte: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, a vingança se refere a retribuir o mal com o mal. Nós não precisamos disso. Nós podemos e queremos e devemos, assim que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, colocar todos os nossos problemas, as ofensas recebidas, todas as vezes que somos injuriadas, na mão do Senhor. Porque Ele sim é capaz de resolver as nossas situações, o Senhor sim é capaz de ir adiante, de lutar pela nossa causa. E ele mesmo diz, a mim pertence a vingança. Ou seja, nós não temos o direito de retribuir o mal que nos foi feito com mais uma atitude de mal, E aí, nós vemos também que lá nas bem-aventuranças, Jesus fala, Jesus que é o nosso maior exemplo de ser manso, de ser humilde, de ser pacificador. Ele fala nas bem-aventuranças que bem-aventurados aqueles que são mansos e os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Ou seja, o mundo, a gente pensa que muitas vezes o mundo é dos espertos, dos que falam mais alto, dos que gritam, dos que fazem acontecer a sua vontade. Jesus nos ensina uma doutrina totalmente diferente. O mundo é daqueles que se acalmam, que resolvem as coisas na paz e que deixa para que Ele, o Senhor, faça justiça por nós. Amém, irmãs? E aí, um versículo lindo que o Senhor deixa para nós, lá em Provérbios 24, de 1 a 2, o Senhor fala muito claramente qual deve ser a nossa postura em relação à violência, à traição, às injustiças, a tudo que nós colocamos aqui. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Então o Senhor nos adverte para não nos envolvermos com pessoas que têm uma tendência a serem violentas, a serem causadores de contendas. A gente tem que ser diferentes, porque se nós recebemos Jesus, que é o nosso maior exemplo dentro de nós, se nós não tivermos a postura como Ele teria nessa situação, nós não estamos de fato conectadas com o céu.
Cabe a gente a perguntar sempre, o que Jesus faria nessa situação? Né? Jesus foi traído, como ele reagiu? Ele sabia disso. Né? Jesus foi injustiçado, como ele reagiu? Jesus foi ofendido, como ele reagiu? Essa é a reflexão que fica para nós nesse terceiro tópico. Se nós agirmos com impulsos, com violência, com qualquer tipo de algo que estimule o ódio, certamente nós vamos ser responsáveis ou cúmplices do derramamento de sangue inocente. Essa palavra é forte, é uma palavra de despertamento, mas é muito necessária, principalmente para os nossos dias, em que tantos discursos de ódio estamos vendo por aí e tem sido a causa de grandes depressões das pessoas. Que possamos refletir nessa palavra e, se nós estamos com alguma conduta nesse sentido, possamos ser verdadeiramente transformadas pelo Jesus Cristo, Filho de Davi, aquele que veio para trazer amor e paz ao mundo. Amém? Eu espero que essa palavra fale diretamente ao seu coração e em mais um episódio do nosso estudo. E até semana que vem, mais uma etapa, e que o Senhor possa falar poderosamente contigo a partir desse vídeo. Um abraço e fique com Deus.